Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Camargo para mais uma aula de língua portuguesa. Então hoje falaremos sobre hiatos e a acentuação gráfica desses hiatos. Quando acentuamos os hiatos, né? Vamos ver então como fazemos isso. É fácil, tá? Muito simples. Primeiro vamos saber o que é um hiato, né? Não adianta eu tentar explicar a regra da acentuação dos hiatos se eu não sei o que é um hiato. O hiato, então, é a sequência de duas vogais que se separam durante a divisão silábica, ficando cada vogal em uma sílaba diferente. Então, nós temos aqui a palavra baú, eu tenho o A e o U, separados, cada um numa sílaba diferente. Eu tenho caatinga, eu tenho duas vogais, cada uma numa sílaba diferente. Preencher, eu tenho o E aqui e o outro E, cada um numa sílaba diferente. Essas três palavras contêm hiatos. Mas percebam que só uma delas é acentuada. Aí a gente tem já um pequeno exemplo de como se acentua um hiato. Mas vamos ver, tá? Vamos ver a regra exatamente, né? Que a gente percebe que ela está sozinha aqui, mas não fica nada claro. Quando acentuamos os hiatos, então? Nós acentuamos os hiatos I e U, quando eles são tônicos, ou seja, quando eles têm a pronúncia forte, quando são a segunda vogal de um hiato, então não basta que apareça o I e U, eles têm que ser a segunda, e eles têm que estar sozinhos na sílaba ou acompanhados apenas de S. Vamos ver os exemplos aqui. Juízes, o I está sozinho. Vai acento. Faísca. Aí eu tenho aqui o A e o I é o segundo e ele está acompanhado de S, ó, porque aí pode. Vai acento. Daí, o I é a segunda vogal de hiato, ó. O A é a primeira, I é a segunda, aqui, ó. U a primeira, I é a segunda, A a primeira, I é a segunda. E está sozinho. Então a regra principal é que nós acentuamos os hiatos quando a segunda vogal for I ou U, e quando elas estiverem ou sozinhas, né, ou acompanhadas de S. Mas existem, né, situações que nós não acentuamos os hiatos. Então, quando não acentuamos os hiatos, quando formam sílaba com a letra L, com a letra M, com a letra N, com a R, com a Z, quando formam o primeiro elemento de um ditongo. Mas essas duas regras aqui, tanto essa, vamos botar aqui uma canetinha, tanto esta regra quanto esta, se eu seguir a regra de que o I e o U têm que estar sozinhos, eu já sei, ou seguidos apenas de S, que eu não acentuo nenhuma dessas. Mas e essa aqui? O I está sozinho, por que eu não acentuo? Porque é uma exceção, né? Quando o hiato, na próxima sílaba, ele vai ter um NH, né? Porque aí fica o som nasal, eu não vou acentuar. Percebe? Então, sempre que o I e o U estiverem sozinhos, ou seguidos, ou junto com o S, né? Eles vão acento. Mas se estiver sozinho e tiver um NH depois, não vai acento. Olha que barbada. É mais fácil que isso para tirar 10 em provas de concurso, para tirar 10 no Enem, para tirar 10 nas provas da escola. Não tem outra situação. É muito fácil. Então, apenas uma observação, tá? Existem hiatos acentuados não por serem hiatos, mas por outras razões. Então, aqui eu vou ter a palavra aqui, ó, poético. Eu tenho um hiato, mas é o E, não é nem o I nem o U, mas ele é acentuado porque é uma proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. Boêmio. Pois é, a mesma coisa, tem um acento circunflexo aqui, mas é porque é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Aqui, ó, o ditongo crescente. Ó. E aqui já, ó, é uma oxítona terminada em O, por isso que tem acento. Então, são situações interessantes e regras fáceis. Vamos fazer umas atividades comentadas, onde nós vamos perceber
como utilizar essas regras. Porque para que nós utilizemos as regras, basta que a gente pronuncie corretamente. Então, vamos ler em voz alta as seguintes palavras: gratuito e fortuito. Separando as sílabas, fica gratuito, fortuito. E por que essas palavras não são acentuadas? Essas palavras não são acentuadas porque a letra E, a letra L, manter, deixa eu botar aqui, porque isso aqui é a letra I. A letra I, houve um pequeno erro. A letra I, em ambas, é semivogal. Portanto, formam um ditongo. Então, quando na pronúncia gratui, eu tenho ali o U se destacando, o I é uma semivogal, eu não vou separar a sílaba. E aí, como elas estão na mesma sílaba, uma é vogal, outra é semivogal, e nós temos um ditongo. Considere as palavras saia, que é o substantivo saia, aquela coisinha bonitinha que as meninas usam, e saía, que é o verbo sair, ele saía. Separando as sílabas, o substantivo fica saia, saia, e o verbo fica saía. O que nós observamos quanto à divisão silábica dessas palavras? O substantivo saia tem 2 sílabas apenas. E o verbo saía tem 3 sílabas. E por que saía é acentuada? A letra I fica sozinha na sílaba, formando um hiato. Ela tem um som forte, ela não pode ficar na mesma sílaba que o A em nenhuma das situações, porque o som do I, ele saía cedo das aulas, ele saía cedo das atividades, ele saía do jogo em família. Saía. O I é forte, é uma vogal, não pode ficar na mesma sílaba de outras vogais. Barbadinha, né? Isso é muito fácil. De acordo com a regra do hiato, acentue as palavras a seguir. Então, as palavras que vão ser acentuadas aqui são saúde, porque o U fica sozinho na sílaba, e ele, né, forma um hiato com o A. Paraíso, também o I fica sozinho, forma um hiato com o A. Juíza, o I fica sozinho, forma um hiato com o U. E baú, o U fica sozinho, forma um hiato com o A. As outras não, né? Juiz não vai, porque o I não está sozinho, né? Então não tem acento. Raiz, a mesma coisa, não tem acento. Nós vimos, né, que nós não acentuamos os hiatos quando na sílaba seguinte tem o NH, né? Aqui, ó. Vamos botar aqui a canetinha no NH. Se eu tenho o NH, eu não vou acentuar. Então, isso é uma exceção, né? Então, rainha e bainha não tem. Então, que outras palavras nós podemos dar como exemplo? Ó, campainha, lagoinha, moinho, tainha e outras tantas, né? Basta procurar nos dicionários. Em cada sequência, apenas uma palavra não deve ser acentuada. Então, vamos circular e acentuar corretamente as demais, né? Quais que não podem ser acentuadas? Sanduíche vai acento, cair não vai. Rainha não vai. Cair não vai porque, olha só, quando eu vou separar a sílaba, vamos botar aqui, inserir, aumento aqui para todo mundo ver, eu vou separar a sílaba, cair. Eu tenho aqui um hiato e tenho um I, mas ele não está sozinho, não posso acentuar. Rainha. Rainha é aquela regra que a gente está sabendo já, que não vai acento, porque na próxima sílaba tem um NH. E bainha, a mesma coisa. Tem um NH na próxima sílaba, não vai acento. Então, circulamos as palavrinhas que não vão acento. Depois a gente vai perceber aqui, ó, isso aqui é um exercício apenas para memorização, que separar as palavras acentuadas das não acentuadas e perceber o uso da regra, né? A moeda, que tem um hiato, mas
o E não se acentua. Juiz, o I tem o hiato, mas o I fica com Z. Bainha tem o hiato, mas depois do I tem o NH. Moinho tem o hiato, mas depois do I tem o NH. Amendoim, o I não está sozinho, ele está com M na mesma sílaba. Coroa, o A não leva acento. E fio, o O não leva acento. Tá? E aqui é só seguir as regrinhas do hiato. Bem fácil, né? Saúde, poético. O poético, na verdade, nem é porque é hiato. Depois assinale as alternativas em que todas as palavras foram acentuadas corretamente. Então, a única certa é ginásio, herói, heróico, saúde. Tá? E aqui, ó, arquipélago, tainha não vai acento, ideia não vai acento, dádiva vai acento, hormônio vai acento. Então, assinale apenas a alternativa acentuada corretamente. Então, a única certa é a B. Assinale a alternativa em que algumas palavras foram separadas de forma incorreta. Aqui fica claro, né, que eu tenho aqui saúde, eu preciso separar, eu tenho um hiato, o U, ele não fica na mesma sílaba de D, saúde, saúde. É só pronunciar a palavra que você consegue entender a separação de sílabas, está errado. E saída, saída, o I fica solitário, é uma vogal, né, tônica, ela fica sozinha na sílaba e o DA fica separado, tá? Então aqui está errado. Ok. Então, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula, que tenham percebido que a regra de acentuação é simples. Basta eu perceber se a segunda vogal do hiato é um I ou um U, se eles estão ou sozinhos na sílaba ou acompanhados apenas de S. Fácil, né? Até a próxima aula. Estudem bastante. Um abraço.